Olá, vim aqui compartilhar com vocês algumas situações que acontecem depois de uma constelação, ou emoções, ou até mesmo vibrações que vão acontecendo ao longo do processo depois que você vai olhar através dessa terapia breve. E aí, quando vê, não tem mais como desver, mas como lidar com tudo aquilo que vem e que trouxe luz, mas ainda tem um lado seu que precisa de purificação, precisa do download para aquilo tudo que você viu, sentiu na sua constelação familiar seja integrado dentro do seu ser, mentalmente, fisicamente, emocionalmente e muitas vezes até espiritualmente. Eu vou falar de pós-constelação. O que pode acontecer depois de alguma constelação e dependendo do tema. Mas hoje eu vou começar com um tema que é o início, pai. Então, o que o Bert Hellinger nos traz através desse arquétipo? O pai é o início da vida, mas é o pai também que nos lança para o mundo. Interessante, né? E até aos 7 anos a gente está na esfera da mãe, que é ser aquela criança acolhida, protegida, mas principalmente do nosso lado emocional. A mãe vai acolher, a mãe vai proteger, a mãe vai poupar o filho de passar por alguma dor, né? Então, quando a criança machuca, a mãe já corre, já faz de tudo para passar o mentiolate. Hoje nem dói mais o mentiolate, né? Mas já sopra. O pai não, o pai já avisa, vai arder, passa e sai com a criança, chega de choro, vamos, já muda o foco. Então é isso. O pai é aquele que nos ensina a crescer, nos ensina a passar pelos obstáculos, a saber lidar com os desafios da vida, vamos dizer assim. Mas muitas vezes nós não tivemos esse pai presente, nós não tivemos esse pai para realmente nos apresentar o mundo com os exemplos do que é um homem provedor da família, do que é um homem que cuida da família, que protege inclusive a sua esposa. A gente vem muitos emaranhados, né, por muitos séculos, eu diria, de homens que ferem, né, as esposas, não só fisicamente, mas moralmente, psicologicamente, né? Tem homens que realmente ainda têm uma conduta muito desequilibrada em relação ao feminino. E é um processo. Hoje nós vamos falar uma partinha de cada vez. Então esse homem muitas vezes feriu nossa mãe e a gente como criança, até os 7 anos, a gente quer ficar com a mãe é tudo pra gente. Então a gente vai ter um afastamento desse pai, a gente vai ter uma dor já da nossa criança com esse pai, que a gente chama de criança ferida. Então dos 7 aos 14 a gente vai para a esfera do pai, é natural. Só que muitas crianças não vão para a esfera do pai, talvez por esse motivo, porque o pai feriu a mãe, porque o pai já feriu a criança, ou porque o pai machucou, às vezes até fisicamente, essa criança, ou não esteve presente na vida dessa criança, não ensinou, né, para a criança o que é ter coragem, confiança, que está ligado com o arquétipo pai. Então, quando chega aos 7 anos, a criança fica perdida, ela fica insegura. E a mãe não consegue fazer o papel do pai. Então, já quero trazer aqui para vocês, né? Sem julgamento, sem críticas. Cada um vai viver de acordo com o que acredita, do que busca. Eu estou trazendo aqui um olhar amplo do que o Bert Hellinger, esse alemão, né, por mais de 40 anos, foi estudando os movimentos desse sistema, né, desse campo mórfico genético ligado às memórias que a gente carrega dos nossos ancestrais. E foi trazendo essa filosofia hellingeriana através das 3 posturas, ou melhor, as 3 ordens do amor, que ele chama o amor que cura, que são pertencimento, equilíbrio entre dar e receber e hierarquia. Então, outro dia também eu gravo um vídeo sobre isso. Mas falando então um pouco mais de conhecimento para que você possa ter um pouco mais de entendimento se você foi buscar pela sua constelação. E lá na sua constelação apareceu que a sua dificuldade, por exemplo, de saber lidar com o dinheiro estava ligado com o pai. Aí você vai dizer assim, mas meu pai só trabalhava. O meu pai não era presente, o meu pai ganhou muito dinheiro
dê uma vida boa pra gente. E como que pode ser o dinheiro não ficar, né? A gente chama o arquétipo da mãe, da abundância, da prosperidade, inclusive do dinheiro, da energia do dinheiro. E aí você vai ver que você até ganha o dinheiro, mas você vive com problemas de dívida, vive tendo que gastar esse dinheiro mais do que você ganha. E aí a gente vai ver que isso está ligado com o pai. Então eu falo, o que tinha a ver? É que o pai que ensina a gente a, lembra, ir para o mundo. Ir para o mundo não é a criança que sabe lidar com dinheiro. A criança não tem nem discernimento para lidar com o dinheiro. A criança, até os 7 anos, ela está no emocional. Ela quer se relacionar, ela quer afeto, ela quer carinho, ela quer ser protegida. Ela está na boa consciência, que a gente chama. Já para ir para a esfera do pai, é ir para a má consciência, é a crescer, é desabrochar e se posicionar no mundo. Então, esse pai pode ter sido um homem muito provedor, trouxe o dinheiro para casa, mas ele não teve tempo, ou você não foi para a esfera dele para ele te ensinar. Ele não teve esse contato com você para te dizer como é que esse dinheiro fica, como você lida com esse dinheiro, ou como é a sua confiança, a sua coragem. O pai dá esses exemplos, o pai mostra no dia a dia. Então, se o seu pai só trabalhava, então a sua mãe tentou te educar, de repente até dar uma educação financeira. Mas se o pai não apoiou, ou se tinha uma crença limitante, ligado ao dinheiro que não trazia o pai presente, esse era o motivo do pai não estar presente, a criança entendeu que ficar com dinheiro não é bom. Olha só que coisa, né? A gente ir buscar um trabalho para ser próspero na vida, para poder trazer, né, conquistas materiais e trabalhar e não ter, vamos dizer assim, né, a recompensa do que o seu trabalho conseguiu, né, te trazer de retorno financeiro. Mas às vezes não é isso, é o que está dentro. Então talvez tenha um sabotador aí dentro de você, que é essa criança ferida, que está te dizendo que você ancorou, que ter dinheiro afasta os homens, que ter dinheiro não significa que vai estar ali protegido, vai estar amparado. O que adianta ter o dinheiro se você nem sabe o que fazer com o dinheiro? Olha quantas coisas podem acontecer em relação ao dinheiro. E isso é a falta de conexão com o pai. Márcia, mas eu nem conheci meu pai. Aí é outra questão. Então a constelação ajuda a gente nesse lugar onde não teve vínculo nenhum com o pai presencialmente, vamos dizer assim, e também exemplos de um pai que feriu a criança ou de um pai que foi ausente, de um pai que abandonou. São muitas dores, né, que inflamam essa criança e que quando ela se depara com o mundo, que ela precisa crescer, que ela precisa se centralizar, racionalizar as questões, né, para poder digerir as emoções, ela não consegue porque ela tem um déficit dessa coragem, ela tem um déficit dessa memória, mas a gente tem como ir lá naquele momento aonde o pai deu o início da vida, né? Eu costumo dizer que o pai divino, né, aqui o fragmento do espírito, que é essa força maior, né, de um criador universal. Então, através do espermatozoide do pai, a nossa história nessa carne, vamos dizer assim, vem e adentra na terra fértil, né, no planeta Terra, que é o útero da nossa mãe. Então, ali a nossa mãe vai nos materializar, a nossa mãe vai cultivar, né, a relação. Mas o primeiro impulso, o primeiro movimento é do espermatozoide do pai, é do movimento do pai. E aí é quando a gente, na constelação, consegue, dentro desse campo fenomenológico, acessar essa força desse fragmento, esse único fragmento, mas é a semente que germinou, é a semente que teve força para romper o óvulo, é a semente que a mãe, claro, né, ajudou a florir. Mas o primeiro é o que vem desse código genético, dessa força que é do pai.
Então ali naquele momento é lindo de ver a gente conseguir acessar essa força desse único fragmento que nos conecta a toda força, a toda coragem, a toda memória, inclusive ancestral, que vem do nosso pai, dessa força masculina. E aí é quando algo dentro muda, sabe? É como eu costumo dizer que parece as sinapses, né? Então, assim, você recebe uma carga elétrica e aí os neurônios já começam a mandar, né, informações, e essas informações vão fazer os downloads, e aí é onde tem o pós. Então, esses downloads vão te deixando estranho, vão te deixando estranha. Você fala, eu tô esquisita, né? Depois de uma constelação, a primeira semana, então, você fica ainda meio aéreo, meio aérea, ainda tentando entender o que aconteceu, mas é a alma que vai receber um novo movimento. A mente vai codificar. Mas primeiro é aqui, é acessar, acionar o seu código genético dessa força com esse pai que você não pôde viver, que você não conheceu, que já feriu sua criança, mas como diz o Bert Hellinger, a vida foi preservada e é isso que vale. Então, esse pai trouxe o caminho da vida. Então a gente tem que agradecer aos nossos pais pela oportunidade de estarmos aqui, de termos, né, recebido eles como canais de luz para que a gente pudesse existir nesse corpo, para viver essa história que a gente veio viver aqui, né? Inclusive o mapa astral mostra direitinho, né, a foto do céu, bem no momento que a gente dá o nosso primeiro suspiro aqui na Terra. Então isso também é assunto para outro dia. E aí você já traz todos os desafios e as potencialidades que o seu espírito decidiu experienciar nessa nova fase, nessa nova vida, nessa nova carne, casa, família, né? Com todas essas memórias que te ligam a essa força da grande alma, que é esse sistema familiar paterno e materno. E depois, Márcia, depois você vai começando a perceber que você consegue dizer mais não, que às vezes aquele pai que você nunca tinha visto com bons olhos, você começa a enxergar coisas boas nele, você começa a perceber semelhanças de coisas que ele fazia e que você está repetindo, e eram coisas que sabotavam ele lá e você também está se sabotando. Então você consegue ter força para parar de se sabotar. É como se você dissesse assim, olha pai, você não esteve presente, então foi o jeito de eu te trazer vivo na minha vida, me sabotando igual você. Forte, né? Muitas pessoas eu atendo e diz, eu não quero ser igual a minha mãe, nossa, eu não quero fazer igual ao meu pai. E quando a gente começa a trabalhar, é o que a pessoa enxerga, que ela está fazendo igualzinho a esse pai, igualzinho a essa mãe. Então, fica aqui a minha dica. Vá para uma constelação com um olhar mais amplo, não do que a sua mente quer, mas do que a sua alma está ansiando para se libertar. Então, se você continuar me acompanhando aqui, manda aqui suas perguntas que eu vou respondendo por cada tema. Se você já constelou, o que ficou difícil de você entender depois, ou que situação que te trouxe mais complicada do que você foi constelar, isso também tem explicação. E aí eu vou falando aos longos dos vídeos que eu for postando por aqui. É isso. O meu nome é Márcia de Paula, eu sou facilitadora em constelação familiar há mais de uma década e estou aqui para auxiliar mais e mais pessoas a terem esclarecimento dessa terapia breve e que sim, é libertadora e curadora. Mas para isso precisa ter um olhar mais amplo, ter conhecimento e principalmente querer se autorresponsabilizar pelos processos que depois acontecem depois de uma constelação. E não dizer que é a constelação que vai resolver sua vida. Não, a constelação vai te mostrar um caminho. Depende da sua alma acessar e se firmar nesse caminho. Então a constelação é sim essa cura e essa libertação de fragmentos nossos que ainda ficam presos às histórias difíceis dos nossos ancestrais e que ali todo mundo recebe luz. Por isso que eu trabalho muito com a consciência espiritual, que na hora não se explica, mas se sente e recebe a diferença. Então fica um pouco confuso explicar por aqui, mas se você mora aqui na região do Vale do Paraíba, eu vou deixar meu telefone aqui embaixo. Eu sempre faço grupos de constelações presenciais, ou você que é do Brasil, fora do Brasil, eu também faço online. Então para mim vai ser uma honra e uma alegria poder compartilhar os ensinamentos
e também tantas experiências de mais de 1.800 constelações que eu facilitei, fora o meu próprio processo. E aí eu estou aqui, eu digo que eu sou a prova viva de que realmente dá certo. É isso. Gratidão.